posts do jeito que dá para fazer. A nossa ideia na academia é um pouco diferente. A gente quer transformar isso aí em algo didático. Ou seja, transmitir o conhecimento que nós temos em matérias que são didáticas, bonitinhas, redondinhas. Então você vai lá e você vai assistir matéria de formação política. Né? Você vai ter aulas sobre liberalismo, sobre conservadorismo, pensamento de John Locke, Benjamin Constant, John Stuart Mill, Hayek, etc, etc. Você vai ter isso aí como um curso doutrinário. Aí você vai pegar, você quer entender mesmo a história do MBL, você vai ter uma cadeira, uma disciplina específica contando a história do MBL, né, que vai contar como o movimento surgiu, quais são as principais ideias, como as coisas se desenvolveram, tudo o que está de uma maneira um pouco caótica, espalhada na experiência do MBL, cristalizada no documentário e no livro do Kim e do Renan. Se você quer saber direito, você vai ter lá uma aula de fundamentos do direito com o Rubinho, com o Panelli, com o Paulo Bueno. Você vai ter uma aula de liderança para você aprender a montar um grupo. Né? O desafio que eu tive como coordenador, que o Ian teve também, porque ele foi coordenador do Distrito Federal. Esse desafio ele vai ser vencido, né, através dessas aulas. Então, é uma formação realmente completa, coisa que a gente não conhece igual. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Academia MBL, por favor, perguntem, façam seus pimbas. Ainda sobre a Academia do MBL, queria transmitir a vocês que não apenas a gente não teve, na nossa época, a possibilidade de ter um conhecimento assim tão bem digerido, de entrar no próprio MBL com uma participação já consolidada com várias pessoas para nos instruírem, que a gente teve que fazer tudo às pressas, mas nós puxamos a Academia do MBL para agora, para ser uma prioridade do movimento, também por causa da nossa última experiência eleitoral. O que a gente viu nas últimas eleições foi que o movimento, para crescer e fazer tudo que ele precisa pelo Brasil, ele precisa de muitos quadros. Quando a gente lançou o Arthur a prefeito de São Paulo, foi uma dificuldade muito grande para o movimento encontrar pessoas que pudessem compor a chapa como candidatos a vereador, que pudessem formar uma potencial base. E como vocês veem nesse governo, no governo Dilma, ninguém governa sem base. É absolutamente impossível ascender ao poder e permanecer lá sem que você tenha consolidados muitos quadros que lhe prestam assistência em todos os momentos de irremediável dificuldade, que na política, é claro, são muito frequentes. Então, a Academia do MBL, para alguns que vocês talvez pensem que se trata de apenas um curso online, no qual você terá acesso a esses conhecimentos da experiência, é mais do que isso. Ele é a tentativa verdadeiramente, por parte do movimento, de criar um instrumento para fazer com que emerja de dentro da nossa instituição realmente uma nova classe inteira de lideranças políticas que possam ser, sim, os nossos futuros candidatos. A ideia é justamente essa: formar quadros para criar uma nova elite política que vai ser a base para um futuro governo. O Matheus aqui, o Matheus Rodrigues, ele está comentando aqui no chat: a Academia MBL tinha que ter todo ano, igual ao alistamento militar. Na minha época que era pau, hoje está um mel. Então, Matheus, a ideia é justamente que a Academia MBL tenha todo ano. Essa é a nossa ideia. A gente quer fazer esse primeiro ano, né, assim, que vai ser a primeira turma, a turma piloto, ver como é que vai sair o curso, né? A gente tem muita expectativa, mas ainda não saiu. Nós tentamos, é bem verdade que a gente tentou fazer a academia numa outra plataforma, mas na época deu muitos problemas técnicos, foi uma plataforma fechada, era só para o pessoal interno já do movimento, né? E deu uma série de problemas técnicos. A gente rescindiu esse contrato, foi fazer com outra plataforma. Essa plataforma é bem mais completa, bem mais consolidada no mercado. Então, a ideia é, sim, fazer esse primeiro ano, depois ter um segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, várias turmas. Exato. Né? E vamos ver se dá certo. Se der certo, eu posso já assegurar para vocês, há uma renovação política da nova direita que está em curso. E que é isso. E que será protagonizada pelo MBL. Chegou um pimba aqui, eu vou ler os pimbas e comentar as pautas, não vou deixar tudo para o final, não. Até porque são pimbas sobre o assunto, a gente antigamente tinha esse hábito de ler na hora. Ed doou R$5. Queria saber
o que acontece com quem pagou a primeira academia do plano anual, pelo menos pode assistir algo novo, a voz do Ian me passa confiança. Bom, muito obrigado, meu cara. Sim, as pessoas que estavam matriculadas na antiga academia vão ser transferidas para a nova. Vocês são os quadros que a gente quer construir. Então, assim, essas pessoas que estão na antiga, elas automaticamente já estarão na nova. E sobre o teste, que as pessoas estão perguntando, o teste é basicamente para filtrar o tipo de perfil que vai entrar. A gente quer um perfil que esteja alinhado com o MBL. Porque você sabe como é que acontece. Às vezes, quando você levanta uma iniciativa como essa, vem muitas pessoas e se infiltram. Então, você pode ter bolsominion infiltrado, pode ter petista infiltrado, solista infiltrado. A gente quer tirar essas pessoas, então fazer uma pré-seleção com quem é assim, de confiança, com quem dá para fazer o curso, né? E depois da pré-seleção tem a parte que para mim é até mais interessante, que é o seguinte, tem uma seleção interna. Esta seleção interna é um teste psicológico que eu e o Ian estamos montando. A gente está montando esse teste, já está pronto, na verdade. E o teste é uma composição de outros testes psicológicos que já existem. A gente fez uma composição disso aí para que o teste consiga capturar qual o tipo de perfil que as pessoas têm. E, basicamente, nós dividimos esses perfis em 3 grandes categorias. Então, tem uma categoria que é a categoria do líder. O cara que organiza o movimento, que ele organiza o núcleo, que ele tem capacidade de gestão, né? A espinha dorsal da organização. Exato. O Alexandre, por exemplo, é um cara desse tipo. O Ian é um cara desse tipo. Tem um outro perfil, que é um perfil do porta-voz, né? O cara que fala muito bem, que grava muito bem, que consegue se comunicar com as massas, com muita gente. Esse é um perfil assim, típico do Arthur. Né? O Arthur é um excelente comunicador, ele não é tanto um organizador, ele não é tanto de organizar, mas ele se comunica muito bem e ele se coloca como porta-voz. Então, esse é um perfil importante para a organização. A organização precisa desse perfil. E tem um outro perfil que também é importante, que é o cara formulador de teses. É o cara que vai fazer análises de maior fôlego, que vai formular certas teses, que vai escrever em blogs, jornais, etc. Esse é um perfil intelectual. Então, a ideia do teste é basicamente poder discriminar os perfis das pessoas e agrupá-las de acordo com esses perfis. E daí, quando vocês estiverem na academia, a gente vai criar diversas equipes, né, misturando vários perfis. Então, vai ter, sei lá, 3 porta-vozes, 3 líderes, mais alguns intelectuais, e essas pessoas receberão missões, coisas para fazer na prática, que é a maneira como a gente vai avaliar. Então, tem algumas provas que são teóricas, mas tem muitas provas que são práticas, coisas que vocês vão ter que fazer. Enfim, essa é a ideia. Vamos ver como é que a coisa fundamentalmente, vai rolar. esse teste que nós estamos desenvolvendo já faz alguns meses, ele busca captar em você seus talentos naturais, suas aptidões, para que dentro do movimento a gente consiga fazer com que essas aptidões melhores em cada pessoa possam florescer e ela contribua no seu melhor à organização e no seu melhor à vida pública. Ou seja, é como buscar os talentos que cada um tem. Foi com esse sentido que nós desenvolvemos esse trabalho. Me perguntaram aqui, o Renan vai passar por esse teste psicológico? Claro, o Renan foi testado, né? Deu nele que ele é um perfil de liderança. Agora, o perfil do Renan é muito completo, porque ele faz muitas coisas também, ele tem muitos talentos, então ele é um cara múltiplo, né? Ele escreve no blog, ele faz o news, ele é porta-voz, ele grava os vídeos, ele lidera, então ele é um perfil bem completo. Tem outros perfis que são mais focados, por exemplo, o do Arthur deu muito claramente que ele é um porta-voz. Ele nasceu para ser um porta-voz, todas as características do porta-voz ele tem, e as outras ele não tem tanto. O meu deu muito claramente o perfil intelectual, o do Ian também muito claramente o perfil intelectual. Então, tem pessoas que vão ter um perfil mais redondo e outras pessoas que vão ter uma vocação muito demarcada. Isso, enfim, depende, vai de pessoa para pessoa. Tem algumas perguntas, mas vai ter aula de economia liberal? Sim, Sabrina. Nós estamos gravando algumas aulas de economia com o Marcelo Castro, sim, o Ravena. O Ravena é especialista. Eu acho que, eu não sei se ele é economista, ele é economista? De formação, sim. É economista de formação? Eu sei que ele é especialista em administração pública, ele estudou em Harvard isso aí, enfim, é um cara que tem um belo currículo nessa área, e ele vai dar uma aula
algumas aulas introdutórias a certos conceitos básicos de economia. A ideia do curso não é assim, não é substituir uma universidade. Não é, eu agora vou entender tudo de economia como se eu estivesse passando pela FGV. Não, claro que não. Você vai ter o fundamento geral do que é economia para você poder ser um bom militante. Então, você vai saber o que é PIB, o que é uma demanda agregada, oferta e demanda. Você vai entender isso aí e vai conseguir se comunicar, falar a respeito de questões econômicas do dia a dia. E, fundamentalmente, você vai começar a entender como a dimensão econômica afeta as pautas que são votadas no Congresso, nas câmaras, nas assembleias, e como isso influencia a vida pública e as eleições, e o mundo, esperamos, se torne mais claro para você através desse destino que estamos produzindo, que é a academia. Silvia Fox está perguntando aqui, Ricardo, o Academia MBL, como vai funcionar o certificado? Então, a gente vai produzir um certificado e aí isso ainda está sob avaliação. Se esse certificado ele vai ter um peso junto ao MEC, a gente vai tentar ver se é possível fazer isso, mas vai ter um certificado dizendo que você concluiu. E esse certificado ele vai lhe dar o direito de ser um aluno do MBL e poder representar o MBL na sociedade. Então, você vai ter alguma coisa que formalmente lhe diz, olha, você passou pelas aulas do MBL, você é um membro, de fato. É um membro, você faz parte desse movimento mesmo, você entendeu a filosofia do movimento, então, de alguma maneira, você pode representá-lo. Essa questão do ser membro ou não ser membro, até hoje, é um pouco vago no MBL. Sim. Então, tem pessoas aqui, por exemplo, que nos acompanham paulatinamente, mas que não são membros. Se a pessoa fez o curso, passou, entendeu tudo, está acompanhando, tem contato com os professores, ela é um membro. Então, ela passa a ter um critério claro entre não ser membro e ser membro. Ela passa a participar suficientemente de um debate social a ponto de ter de poder raciocinar conjuntamente as pautas e as teses do movimento e, de fato, fazer parte dele. Porque o problema que nós tivemos em toda a história do MBL, como ele nasceu durante um movimento de muita conturbação social, era de que nós precisávamos de núcleos e membros em todos os cantos do país para que nós pudéssemos, então, executar manifestações voltadas à época ao impeachment. Então, o MBL ele cresceu assim, sem eira nem beira por muito tempo, cresceu de modo muito desorganizado, o que era vital naquele momento para que a gente pudesse realizar o impeachment. Mas que agora, que é um período de reconstrução da organização, que é um período de criar raízes e assentar bases para que a gente possa um dia governar, nesse momento é preciso que a gente seja criterioso e não mais expansivo, é preciso que a gente encontre formas de ter os membros que são de fato membros, cadastrados, que participam de fato do debate público que o MBL propõe, e não mais pessoas de boa vontade que buscam se rebelar contra um governo corrupto, que foi como o movimento se iniciou. Exatamente. O Dante está perguntando, tem uma média de preço mensal do curso, a gente está definindo o preço. Eu, aliás, vou até fazer uma questão aqui, vou colocar uma pergunta. Quanto vocês acham que seria um preço mensal justo? Vejam a palavra que eu usei, justo. Não é nem muito barato nem caro, é justo. Vocês acham que, considerando que nós vamos ter as seguintes disciplinas, Teoria Geral do Estado, Formação Política, História do MBL, Marketing Político, Liderança, Organização, mais ou menos de 2 a 4 horas por semana vocês vão ter que se dedicar a esse curso. Né? Então, essa é a ideia de 2, 3 horas, talvez um pouco mais, junto com as atividades. Sem falar na mentoria? Sem falar na mentoria. O preço que vocês considerem justo, mensal para isso. Qual é? A gente está perguntando em vários grupos de pré-inscritos, né? Algumas pessoas já disseram,